5 ferramentas simples, você não precisa fazer formação em estomatologia para aplicar. Então a pegada era a gente falar de 5 ferramentas e uma dessas 5 ferramentas é justamente a laser terapia. Porque a laser terapia ela é muito fácil de ser aplicada e ela serve para um monte de coisas, serve para diversas especialidades. Então se você tem outra especialidade que você pratica no consultório, você vai talvez utilizar a laser terapia também nos seus casos, né? Você pode aplicar a laser terapia para diminuir sensibilidade dentinária, para parestesias e para tratamento de quase todas as lesões bucais onde você precise estimular a cicatrização. O laser ele funciona basicamente transferindo energia para a célula e alguns átomos. Quando você transfere energia para ele, o elétron dá um pulinho. Quando o elétron dá um pulinho, ele emite um fóton. O que é um fóton? É um pacote de energia. Esse pacote de energia tem efeito biológico. E também é um dos aqueles princípios daquelas placas que geram energia solar, né? Você estimula ali o material e o elétron dá um pulinho e gera um fóton de energia. Isso acontecendo dentro da célula tem efeito acelerando a mitocôndria, tornando vários processos biológicos mais efetivos. E aí você tem basicamente, para usar no consultório, 2 comprimentos de onda, o vermelho e o infravermelho. O infravermelho tem mais penetração. Então se você quer estimular tecido nervoso, por exemplo, numa área de parestesia, aí é mais indicado você utilizar o infravermelho, porque ele entra mais de 1 centímetro para dentro do tecido. O vermelho ele fica mais superficial, então ele vai melhor quando você está tratando afta, herpes, ou quando você quer cicatrização de úlceras crônicas, né? Tinha uma borda de uma restauração, de um dente fraturado que estava machucando, você resolveu o problema odontológico ali, você restaurou o dente, mas a úlcera continua lá e as úlceras crônicas elas precisam ser tratadas também e o laser também se aplica nessa situação aqui. O PDT, então, é terapia fotodinâmica. É uma sigla em inglês, que é Photodynamic Therapy, por isso PDT, né? Foto com PH, né? Photodynamic Therapy. E no que consiste isso? É você potencializar o efeito do laser para ter uma ação antimicrobiana. Você vai aplicar um corante na área, na ferida, na lesão, e aí você vai aplicar mais tempo de laser vermelho do que você aplicaria normalmente. Esse sobretempo, sobre a ação daquele corante, tem esse efeito antimicrobiano. Então você pode utilizar nessas lesões de osteonecrose, pode, né? Por que está comentado aqui umas manchas? Porque o corante esse é azul de metileno. Normalmente o corante que se utiliza é azul de metileno. E se você já usou azul de metileno para alguma coisa, você sabe que aquilo é uma praga, né? Onde pega, fica marcado. Então, normalmente a técnica básica do PDT é você lavar a lesão que você vai manipular, que você vai aplicar com soro fisiológico, para tirar a célula morta dali, né? Deixar a área bem exposta e tal, faz essa lavagem com soro fisiológico e aí aplica o corante, que normalmente é o azul de metileno, e aguarda 5 minutos para ele penetrar bem ali, e aí você faz essa aplicação. Tem que ver o protocolo do seu aparelho, esse é um comentário importante. Normalmente é 90 segundos, né? Mas tem diferentes aparelhos com diferentes tipos de programação. Tem aparelhos que você regula vários parâmetros. Você programa a potência, o tempo. E tem aparelhos que você só programa o tempo. E aí você tem que calcular quantos joules você está dando de energia de acordo com o tempo que você está dando de exposição. Como é que eu faço isso, Maurício? Cara, lê o manual, né? O manual vai te dar ali, o manual do teu aparelho vai te dar quantos segundos você leva para transferir um joule. A maioria dos aparelhos em 20 segundos transferem um joule, mas você não pode assumir isso como regra. Você tem que olhar lá o livrinho do seu aparelho para ver se é assim que ele funciona. Aplicado lá o PDT nesse tempo, né, você vai ter esse efeito antimicrobiano e isso pode ajudar na questão ali de você diminuir a presença bacteriana naquela área da osteonecrose ali.
Então, vê bem, essa é mais uma das versatilidades que o laser tem, né? Nas outras lesões eu não costumo, às vezes úlcera crônica eu utilizo o PDT. Nas outras lesões, como afta, herpes, assim, você não precisa de um efeito antimicrobiano ali, você utilizando os protocolos normais de tratamento do laser vermelho, você tem um resultado excelente. E, gente, assim, ó, se a gente considerar o preço, o custo dos equipamentos que a gente compra para o consultório, o custo dos nossos materiais odontológicos, o laser não é um equipamento caro. E ainda a gente tem a noção que ele é muito versátil, que você não precisa aplicar o laser, não deve aplicar o laser só nas questões de estômago, né, nas lesões que seus pacientes apresentam. Se você faz endodontia e quer diminuir a sensibilidade apical depois da instrumentação do canal, o laser vai muito bem para isso. Quem faz prótese, os pacientes fazem muitas lesões por causa das próteses, o laser aplica muito bem. Gente, odontopediatria então, né, que é muito mais fácil você explicar para crianças, olha, o tio tem uma lanterninha aqui com uma luzinha vermelha e a gente vai colocar essa luzinha vermelha aqui com a lanterninha na tua feridinha aqui e ela vai parar de doer, ela vai ficar boa logo. E aí você deixa a criança olhar o aparelho, manejar, cara, funciona tremendamente bem. Então é uma ferramenta muito versátil, muito boa de ser utilizada em diferentes áreas. E aí, pessoal, você tem uma grande área aí, assim, ó, de trabalho dentro do consultório. Um lance importante é você ter a noção, né, discernimento, que você não está oferecendo um brinde do tratamento. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes os colegas têm dificuldade desses atendimentos de estômago porque não sabem como cobrar. E aí, né, não entende bem como é que está entregando o produto ali. E se você está fazendo essa laser terapia associada, né, você pode fazer pacotes de consultas com o paciente, né, porque vai fazer várias sessões, as sessões são rápidas. Então, claro, isso, no meu caso, né, eu cobro menos do que cobraria de uma consulta clínica normal, porque vão ser várias sessões, né. Também a gente não pode judiar demais do paciente, né? Mas negocia todas as sessões que você vai fazer com eles de aplicação. Se for uma só, aquela uma só também tem que ser cobrada, como a gente cobra por todos os procedimentos que a gente faz. Então isso tem assim uma aplicabilidade muito grande, muito versátil, e é certo que você vai utilizar dentro da sua especialidade. Um lance importante também, pessoal, é você perceber, né, que você está abrindo possibilidades de atendimento, né? E a gente precisa enxergar essas coisas, né? Então, às vezes o paciente aparece com a lesão ali, a gente não tem o equipamento, não fala. E é algo que não costuma estar presente na nossa formação acadêmica, né? Na faculdade dificilmente você vai ver isso, ou você viu isso. E aí a gente fica sabendo que tem habilitação em laser terapia, né? Um curso, e aí você registra a habilitação no conselho. E se você quer fazer o anúncio disso, aí sim é adequado você fazer a habilitação. Mas vê que isso não é uma especialidade, pessoal, é uma habilitação para você dominar um pouco mais a técnica, se você julgar necessário. Porque se você começar a trabalhar com isso, você vai ver que você tem plena condição, qualquer cirurgião dentista. Isso é uma questão que a gente precisa quebrar, né? Você não precisa ter habilitação para fazer laser terapia. Mas você tem que saber fazer, né? Até porque se você começa a fazer e não tem resultado, as coisas não vão andar bem. Então, estuda, legal, né? No nosso canal do YouTube lá tem um monte de vídeo que fala de laser terapia, tem vídeo específico lá no nosso canal do YouTube sobre laser terapia. A galera que está no curso aí no Curar Transforma tem uma aula bem legal lá, bem grande, que eu explico todos os princípios de funcionamento da laser terapia. Aí sim a gente vai mais fundo. Explico a diferença do laser vermelho, do infra, mostro vários casos clínicos, como eles podem ser aplicados, como isso pode ser feito no consultório. Então, essa é uma das 5 ferramentas, né, que funciona muito bem, que tem ampla aplicação, também não se usa para aquelas lesões que você sabe que não vai funcionar, né? Não se aplica laser terapia, por exemplo, em mucocele, porque não vai interferir na patogenia do mucocele, não vai fazer que o ductozinho lá da glândula que foi lesionado, que formou o mucocele, volte a funcionar. Então, a gente não pode esquecer da área básica, né, pessoal? Não pode esquecer do mecanismo, da história natural das doenças, né? Se você está na dúvida se aquela forma de tratamento que você vai propor para o paciente vai dar resultado ou não,
Pensa no mecanismo de desenvolvimento daquele problema que ele está te apresentando ali e vê se essas coisas se encaixam. Então, lesões proliferativas na gengiva, na mucosa, cara, o laser não vai ajudar nisso, né? A base do tratamento dessas situações é outra, né? Então a gente precisa abordar diferente, pensar diferente para ser resolutivo. Ele vai te ajudar quando você precisar de bioestimulação, principalmente para cicatrização. E aí sim é uma ferramenta que vai muito bem, né? Não é indicado para você tratar infecção aguda, em casos de câncer não tem a menor lógica fazer a aplicação, mas na úlcera crônica tem. Então faz um bom diagnóstico diferencial para poder indicar adequadamente o que você está fazendo. Então pense nisso, caso você ainda não aplique, não faça laser terapia no seu consultório, né? Isso tem uma potencialidade muito grande para os seus atendimentos, né? Você pode tornar isso muito lucrativo. E depois você vai começar a fazer para os colegas, né? Principalmente casos de parestesia, que é o que acontece bastante. Quem faz implante, gente, né? Instala o implante na mandíbula e já faz laser terapia. Às vezes até no transoperatório, para esse paciente não ter parestesia, se os seus implantes ficaram instalados muito próximos do dentário inferior, ou ficaram posicionados muito próximos do mentoniano, né? Se você fez um retalho ali, que no descolar o retalho para colocar o implante, você chegou até perto do mentoniano, meu, é 99% de chance que você vai ter parestesia. Claro, transitória, mas o laser abrevia isso, né? Você faz com que as coisas andem mais rápido para o seu paciente. E é muito importante a pessoa voltar a ter qualidade de vida o quanto antes, né? Isso também reduz edema pós-operatório. Então, cirurgia de terceiro molar ou outros procedimentos como imperiodontia, raspagens mais extensas, aumento de coroa, todas essas situações você pode utilizar a laser terapia. O paciente oncológico tem mucosite e aí o laser vermelho, olha só, na verdade tem muito estudo nisso aí, tá? Tem muitos colegas que tratam com o infra para ter um efeito analgésico mais profundo e tem outros colegas que fazem associação do vermelho e do infravermelho para os casos de mucosite. Deixa eu dar um passo atrás nessa explicação aqui. Porque às vezes a gente pensa que esse paciente oncológico é o paciente que está com câncer de boca e está fazendo rádio. Gente, isso é isso aqui da população, tá? Mas você tem isso aqui da população de pacientes oncológicos que precisa de laser terapia. Basicamente as mulheres que têm câncer de mama e estão fazendo químio, e os homens que têm câncer de próstata e também estão fazendo químio. Bom, primeiro, então, para a galera que não está fazendo ainda, que não está bem acostumada com essa pegada, é importante você saber que tem muita gente precisando dessa laser terapia no consultório. Esses pacientes não estão no hospital, esses pacientes estão em casa, eles vão lá, fazem a sessão de químio e aí tapa de mucosite. E às vezes essa mucosite é tão intensa que o paciente não consegue nem tomar água e precisa interromper a quimioterapia. E a gente pode ajudar demais esses pacientes, inclusive evitar que essa quimioterapia seja suspensa. Também tem a galera, pacientes que têm leucemia. A leucemia é o tumor mais frequente em crianças, é o tumor maligno pediátrico mais frequente. Então eles também precisam bastante da nossa ajuda e a laser terapia é a melhor ferramenta que a gente tem. E aí então começou essa história, né? Ah, mas eu faço o vermelho, eu faço o infra, qual é que eu faço? Então também para a galera que não conhece o aparelho, hoje os aparelhos eles têm as duas fontes. Então você vai comprar um aparelho de laser e tem lá o vermelho e o infra. Você decide, você tem que ter critério aí clínico, né, dependendo do que você vai tratar, para usar um ou outro. Então você está com os dois na mão, você escolhe ali qual que você vai aplicar. Aí começou a ter muito estudo, né, e recentemente, já faz um ano, faz um pouquinho mais de um ano, com essa função da pandemia a gente se confunde um pouco. Eu fui banca de uma tese de doutorado da doutora Alessandra Kuhn, que ela testou um estudo de fôlego, né, com os dois protocolos de vermelho, de infra, e uma das coisas que ela concluiu na evolução da tese dela de laser terapia para os pacientes oncológicos foi que a associação do vermelho e do infra, ela deu um resultado sensacional.
Então o que que muda na prática ali? Gente, muda na prática é você ter um pouquinho mais de tempo só na sua consulta para fazer a aplicação dos 2 protocolos ali, tá? Então assim, a gente tem base científica boa já, né? Tem tese de doutorado, além de artigo científico, para fazer a aplicação associada dos 2 para os pacientes de mucosite. E para a galera que não está familiarizada com isso, gente, tem muito trabalho aí para odontologia, né? Tem muito trabalho para os dentistas aí fazendo essa laser terapia do paciente oncológico. E depois que os médicos descobrem que você está fazendo isso, né, não para de chegar paciente. Porque tudo que o oncologista não quer é interromper a quimio, é interromper o tratamento do câncer. E se você pode fazer com que isso não aconteça, maravilha. E aí tem uma outra questão, né? Tem uma outra questão assim, que o correto, né, esse paciente está com a boca zerada de necessidades odontológicas. Então o ideal é que esse paciente passe no consultório antes de começar o tratamento, e aí assim, ó, você vai fazer uma profilaxia fantástica, excelente, deplacar tudo. Não pode, se não tiver, não é que não pode, né, mas é claro que se ele tiver com biofilme zerado vai ser muito melhor. As próteses, elas têm que estar muito bem adaptadas, sem arestas cortantes de dentes, de restauração. Então tem todo um levantamento odontológico para a gente deixar, porque qualquer microtrauma que houver, piora, deixa a mucosite mais sensível, mais agressiva, né? Então você tem muita coisa para fazer antes de iniciar o tratamento e inclusive pode começar a laser terapia antes que apareça a mucosite, aplicando laser nas mucosas de forma profilática. Isso também dá resultado. Então, gente, assim, tem bastante trabalho nessa situação. É claro que as pessoas não vão adivinhar que você faz isso, né? Precisa fazer a nossa parte, né? De fazer contato com os oncologistas, com os hospitais. E, olha, né? Faço isso, né? Tenho um aparelho, sei como fazer. Então, né, você pode encaminhar os pacientes que eles vão ter assistência e dificilmente a quimioterapia terá que ser resolvida. Então, essa é uma versatilidade muito grande. É muito rico tudo que a gente pode oferecer de benefícios para o paciente com uma tecnologia que não é invasiva. E isso é muito bom, né? Você não invade os tecidos, você estimula os tecidos a dar resposta. Quem sabe não chega aquela cena de filme, né? Que o cara se corta ali e você pinga uma coisinha e fecha a ferida na hora, né? Naqueles filmes de ficção. Claro, o laser não é isso, né? Mas assim, é algo que acelera os processos e torna assim, as coisas bem interessantes. A segunda questão assim, que você pode passar a oferecer e fazer isso, né, de uma forma muito tranquila e aumentar os seus atendimentos assim, dentro dessas 5 situações, é você começar a fazer biópsias, caso você não faça. E aí a gente tem uma galera aí do Curar Transforma que não fazia biópsia, que entrou no curso justamente para aprender a fazer diagnóstico, a fazer manejo clínico, saber como prescrever os pacientes, saber como acompanhar as lesões, fazer um esquema de retorno progressivo para aqueles pacientes que têm alterações cancerizáveis. Isso tudo vai impulsionando o teu consultório. E no curso a gente explica bastante isso. Mas também a gente ensina a fazer biópsia lá. E aí tem uma galera que já está decolando nessa história de fazer biópsia, né? E é simples o procedimento, né? Então você precisa de um instrumental cirúrgico básico, 10, 12 peças ali, né? Um anestésico, pinças para dissecção, porta-agulha, cabo de bisturi, Addison, que é a pinça de dissecção, né? A pinça para prender tecido, Halster. E é isso, gente, não tem que inventar. Um descolador no futuro, se você começar a fazer as biópsias intraósseas, é um procedimento que você gasta muito pouco material para realizar o procedimento, para executar. Tem que fazer o processo inteiro, né, gente? Você não deve tirar a lesão e não mandar examinar. Então, ter esse contato com o laboratório de patologia, já ter o frasquinho de formol 10% no consultório antes de você fazer o procedimento. E aí você vai progressivamente aumentando a complexidade dos casos que você está fazendo. E a gente tem até a experiência de uma colega, ela trabalha no interior, bem distante de cidades grandes, e ela já pegou 2 casos de carcinoma e os 2 casos no palato. E biópsia no palato não é tão fácil assim quanto você fazer uma biópsia total na língua. E você tira a língua para fora da boca e faz o procedimento ali. Ela é endodontista,
mas tem a mesma habilidade que todo cirurgião dentista tem, e ela não se furtou, né? Ela fazendo, mas também faz parte de estética e tal, e ela encarou, fez a primeira biópsia lá no palato mole, um senhor de 60 e poucos anos, né? Ela teve bastante, eu ajudei bastante ela, né? No contato, a gente tem contato com todos os alunos do curso, né? Eu fui explicando para ela como fazer antes, né? Claro, ela foi lá e fez. E aí diagnosticou o carcinoma, mudou a vida do paciente, porque não tinha quem fizesse a biópsia. E ela não teve dúvida, né? Realmente encarou um caso complexo, difícil, e aí passaram-se alguns meses, ela ficou fazendo outros procedimentos e apareceu outro carcinoma muito parecido, né? Aquele era no pilar da amígdala, esse de 2 semanas atrás, ele era no palato mole, bem na linha média ali, né? Um pouquinho lateralizado, tabagista, o perfil do paciente. O resultado do laudo histopatológico deu carcinoma invasor e ulcerado, né? Engraçado esse laudo, né? Carcinoma invasor e ulcerado. Todo carcinoma é invasor e ulcerado. Se ele não for invasor, ele não é maligno. E um carcinoma que não ulcerou a mucosa, porque ele começa no epitélio, é praticamente impossível disso acontecer. Mas acontece que ele ser invasor é um pré-requisito para ele ser considerado uma lesão maligna. Ela sabia fazer o manejo dessas lesões, mas pessoal, ela já salvou 2 pacientes. Ela não só viu os carcinomas, né, como ela fez as biópsias, e essas biópsias eram biópsias já um pouco mais difíceis, né? Mas assim, ela foi empurrada no processo para começar lá no degrau de cima, né? Ela não teve a chance de começar as biópsias dela fazendo pelas técnicas mais simples para ir ganhando experiência, mas quem está em qualquer área da nossa profissão tem condição de fazer isso no consultório. Só deixa o instrumental preparado direitinho, né? Deixa o material de consumo que você vai precisar preparado, né? Que é gás e anestésico e fio de sutura, só isso, né? Claro, daqui a pouco você faz uma especialidade que não tem nada cirúrgico, você não tem, né, essas coisas preparadas, então prepara antes, é fácil, e veja esse contato com o laboratório de patologia. Quando você acha que a lesão é maligna, né? Normalmente você vai ser muito cuidadoso com tudo. Mas essas lesões que são benignas, nodulares, a gente também tem que examinar, né? Então explica para o paciente que tem uma outra parte do processo. A biópsia é o seu trabalho. E você está cobrando do paciente o procedimento que você está fazendo. O exame histopatológico não tem nada a ver com o seu trabalho. O seu trabalho é encaminhar para o exame histopatológico. Então o paciente tem, sim, essa despesa separada. E se você trabalha com convênios, os convênios remuneram o exame histopatológico direto para quem faz o exame histopatológico. Só precisa se informar qual é o fluxo, qual é a guia direitinho, né? Mas isso é feito também, então não vai sair do bolso do paciente se ele tiver convênio, mas se ele não tiver, infelizmente, né? Nós pacientes, enquanto pacientes, se formos fazer um hemograma, qualquer outro exame que o médico nos solicita, é por nossa conta ou do nosso convênio, o processo é o mesmo. E a gente precisa trabalhar dessa maneira para ter segurança. Então, quem faz pério, cara, assim, ó, quem faz pério está caindo de uma dor fazer biópsia, né? Porque quem faz pério está acostumado com muitos procedimentos mais cruentos, né? Manipula a gengiva melhor que ninguém. E a maioria das biópsias, ou grande parte delas, ou elas estão na gengiva ou elas são superficiais, né? Então você não precisa de profundidade de incisão, de dissecção, né? Quer fazer uma biópsia um pouquinho mais complexa, aí você vai fazer uma mucocele. E aí, pessoal, 2 pegadas importantes, então, a laser terapia, a biópsia. Uma terceira possibilidade, que aí não é tão frequente assim, são menos casos que aparecem, é você fazer escleroterapia. O que é escleroterapia? É você usar um agente esclerosante em lesões vasculares. Ah, mas como é que é isso? Cara, é muito mais simples que fazer botox, que fazer harmonização orofacial. Só que aí você está tratando lesões. Precisa, claro, assim, um bom manejo do produto que você vai usar, né? Porque você vai injetar um produto que é esclerosante. É normalmente o mesmo produto que os cirurgiões vasculares usam para secar varizes pequenininhas. Mas esse produto, ele gera uma reação inflamatória. E aí, se você usa ele puro, se você usa muito volume, essa reação inflamatória na parede do vaso pode acabar resultando numa úlcera. E aí, necrosa uma área lá. Isso é um problema? Não, na boca não é um problema. Porque se você está infiltrando ali um hemangioma na língua e necrosar uma parte ali, porque você errou o manejo do produto, porque não está sabendo como fazer, vai cicatrizar, beleza. O problema é se isso acontece, por exemplo, no lábio.
E essa é justamente uma das alternativas para você não fazer procedimentos cirúrgicos, para você não ter cortes, não ter incisões, para não deixar marcas, não deixar cicatrizes. Então a escleroterapia você vai diluir o produto, né? Tem vários produtos, o que eu ensino para os alunos lá no curso a utilizar o oleolato de metetamolina, né? O nome comercial é etamolin, nem sei se eu disse certo o nome genérico, porque é complicado, mas é o etamolin. Então faz a diluição correta do etamolin, anestesia o paciente, senão é um negócio medieval, né? Tem técnica que ensina a injetar sem anestesiar. Então anestesia o paciente e injeta um pequeno volume. E vai precisar várias sessões. A caixa do etamolin já vem com 6 ampolas. Você não vai usar mais que 6 ampolas para cada paciente. Se você precisar de mais de 6 ampolas, não vai funcionar. E aí, ó, o detalhe é o diagnóstico antes. Então você precisa ter certeza que você está tratando uma lesãozinha que é vascular, não é, por exemplo, melânica. Se o paciente tem pigmentação no lábio por causa do sol, não vai adiantar você fazer escleroterapia, você precisa fazer esse diagnóstico diferencial. E às vezes você pode ter lesões que foram de origem vascular, mas aquele pigmento está no plano do tecido. E aí não vai funcionar também, porque isso funciona fazendo essa reação inflamatória na parede do capilar e esse capilar acaba fibrosando. Se você tem esse sangue ali na malha tecidual e não dentro do capilar, quando você fizer a aplicação do medicamento, não vai desaparecer. Então o passo antes, né, indicar certo a técnica é importante. É muito importante. E aí então você anestesia, faz uma infiltração ali de um pequeno volume e aguarda pelo menos 10, 14 dias para fazer uma nova infiltração do medicamento. E aí você vai ver a reação que teve. Raríssimas vezes com uma aplicação você resolve. Algumas vezes com 2 aplicações. Na maioria dos meus casos, 3 aplicações é suficiente para a lesão do lábio desaparecer, lesões da língua. Né? Se é dentro da boca você não tem essa história da cicatrização, né? Então não vai ficar marca ali. Então sempre discute para o seu paciente. Essa é uma decisão que eu acabo deixando para o paciente. Né? Essas lesões vasculares, é que as de lado incomodam, né? Porque o cara vê e as outras pessoas veem, né? E sempre tem alguém que comenta, né? Você diz, tá com uma manchinha no lábio, né? A pessoa sabe que tá com uma manchinha no lábio, não precisa dizer, né? Mas enfim, e aí normalmente essas do lábio é que as pessoas querem resolver. Então eu acabo explicando, gosto muito de contar essas histórias para o paciente, né? Para deixar ele decidir, ele saber direitinho o que vai acontecer. Ele, olha, o lábio é cheio de marquinhas, né? Explico isso assim, né? Cheio de rachaduras ali no lábio. Vai ficar mais uma se a gente operar. Se ela vai aparecer mais ou se ela vai aparecer menos, não tem como nós sabermos previamente, mas é uma possibilidade. Aí tem pessoas que, tudo bem, por quê? Porque quando você remove ali, faz a biópsia ali, faz a remoção cirúrgica, você resolveu na hora. Deu. Se você vai fazer escleroterapia, você precisa dizer ao paciente que vai precisar de várias consultas. Isso, às vezes, é um empecilho para as pessoas. Às vezes, isso é uma objeção importante. Às vezes a pessoa não quer ir tantas vezes no consultório. Então é importante você falar isso antes, né? Olha, nós vamos precisar de várias sessões, a gente não sabe quantas ainda, vai depender de como o seu organismo vai responder à medicação. Talvez você precise fazer 2 sessões, talvez você tenha que fazer 6, então a gente não sabe, né? Mas é um processo. Quais são as vantagens? Não deixa marcas. Qual é a principal desvantagem? Dá uma reação inflamatória, tem que tomar um anti-inflamatório ali, um pouquinho chato e tal. Mas, gente, pensa bem, né? Quem faz qualquer procedimento odontológico assim sempre é desconfortável, né? Não adianta a gente querer dizer que não, né? Algum desconforto o paciente acaba experimentando sempre, né? E não vai ser diferente se você fizer a escleroterapia. Mas então, né, dentro desse universo de procedimentos, situações que a gente pode oferecer para o paciente, a escleroterapia ela é simples de ser executada. Ela não é tão frequente assim, porque não são tantos pacientes assim que apresentam lesões vasculares. E você precisa estar confiante ali do seu diagnóstico, né, para você não infiltrar o agente esclerosante numa lesão, por exemplo, melânica, que aí você não vai ter resultado. E se você não tiver resultado indicando a técnica errada, cara, aí é frustração, né? Tem lesão no lábio e não é um hemangioma, é uma varicosidade também, e a gente não fica nem sabendo. Porque
porque você vai tratar com a escleroterapia, você não vai ter um exame microscópico para definir se era uma varize ou não. Mas como é que eu sei disso? Bom, porque tem aqueles casos que a gente operou, a gente removeu cirurgicamente, e aí o laudo veio como varicosidade, não veio como hemangioma. E o aspecto clínico no lábio ali era idêntico, era igual. Gente, a gente tinha 5 dicas para dar, a gente avançou em 3, eu vou guardar as outras 2 dicas então para a gente fazer uma live no futuro, né? E abordar o resto que ficou aqui do conteúdo.